todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. E que esse dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. E que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Boa noite a todos. Apesar do distanciamento, é sempre com muita alegria, fé, coragem, esperança que aqui nos reunimos, em nome de Jesus. Com esta fé e este amor, vamos mentalizando nossa casa de orações. Saudando nossa mentora irmã Lina, Caiba Chútil, Mãe Catarina e todos os nossos mentores e protetores espirituais. Que daí saiam muitos raios de luz, vibrações de cura, de paz e de muito amor. A todos os trabalhadores, frequentadores e assistidos. O nosso propósito, muito simples, é o de divulgar o Evangelho, auxiliando a todos com os ensinamentos de Jesus. Que fiquem gravados em nossos corações tudo que aqui é explanado, que possa germinar para sempre. Que onde formos possamos levar o pouco que aprendemos e que a cada dia, a cada lugar que estivermos, sejamos luz. Luz, Senhor, para aqueles que não te conhecem. Verdade, Senhor, para aqueles que vivem na mentira. Perdão, Senhor, para aqueles que vivem no pecado. Pedimos ainda que o pouco que estamos fazendo possa
atingir os nossos objetivos. E assim sendo, convidamos a todos para acompanhar a explanação do nosso Evangelho de hoje, a cargo da nossa companheira Márcia. Que sejamos todos muito bem-vindos. Vamos elevando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Deus, Pai Criador de tudo, para que eles nos preparem o coração, o nosso espírito, para que possamos aprender e refletir sobre os ensinamentos do Evangelho de hoje, que está no capítulo 1 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Eu não vim destruir a lei. E o que nós vamos refletir hoje é o itens 3 e 4, o Cristo. É claro que para nós é uma tarefa muito difícil nós conseguirmos falar sobre este Espírito iluminado e puro, que é o nosso irmão maior, Jesus Cristo. E, portanto, nós precisamos lançar mãos dos estudos e das mensagens que os Espíritos nos trazem para podermos entender, procurar entender um pouquinho sobre esse Espírito que nos é tão querido. Então, lá no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel, ele nos informa, logo no primeiro capítulo, que existe lá nas comunidades celestiais uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida, na qual Jesus faz parte. Essa comunidade se reuniu 2 vezes. A primeira vez, quando eles estavam decidindo sobre a formação do nosso planeta Terra. E a segunda vez, quando estavam decidindo sobre a vinda de Jesus para o planeta Terra. E nós sabemos, pela ciência, que o nosso planeta ele tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Então, baseado nessas informações que Emmanuel nos traz, que Jesus construiu o nosso planeta, nós já imaginamos que há 4 bilhões de anos atrás, tempo este que para nós também é impossível nós conseguimos entender essa dimensão desse tempo, Jesus já era um espírito puro. E como tudo na lei de Deus, as leis não são derrogadas e a natureza não dá saltos, com certeza ele também passou por todos os degraus da evolução para poder chegar como espírito puro. Então, nós podemos imaginar que Jesus conhece todo o nosso caminho. Ele conhece exatamente os nossos desafios, as nossas dificuldades para nós crescermos e evoluirmos a nossa caminhada. E por que ele veio até nós? Né? Como o espírito puro que era, já de poder desta oportunidade, ele saiu das esferas celestiais para vir e reencarnar aqui entre nós como uma missão para sustentar um projeto da divindade para a evolução do nosso universo. Então, imaginemos, né, que nós lemos, inclusive nas literaturas, na literatura espírita, a dificuldade que é para os espíritos de luz poderem regredir por um mundo, vir por um mundo menor, um mundo mais inferior, porque tem que apagar sua luz, eles têm que construir um perispírito adequado ao planeta, e no nosso caso um perispírito denso, pesado, mas tudo isso tem uma explicação. Ele veio por um projeto de Deus, mas também pela sua imensa amorosidade por todos nós. Então esse amor que Jesus tem, né, para nos ensinar que nós também não conseguimos ainda entender. E nós caminhamos ainda aqui na Terra cegos, na maioria das vezes olhando para o chão, na maioria das vezes caminhando olhando para as nossas próprias dores. Então nós precisávamos de uma orientação, de uma bússola, de um caminho. Então antes dele vir reencarnar aqui entre nós, ele precisava preparar o terreno. E muitos mensageiros foram enviados antes dele. Então vieram profetas, vieram filósofos, pensadores, e Moisés como primeira revelação, que vem nos trazer as leis morais.
E também trouxe na época as leis mosaicas, que eram aquelas leis que faziam com que as pessoas mudassem seus hábitos. Mas eram leis muito rigorosas, porque nós que lá estávamos naquela época ainda, muito duros ainda, muito resistentes ao bem, nós precisávamos de uma lei também resistente e dura como nós, porque a linguagem que nós entendíamos na época era a linguagem do medo, da punição. Então, dizia-se, se você não cumprir a lei conforme Deus manda, ele vai te punir, ele vai se vingar. Então nós tínhamos medo e acabávamos obedecendo de uma certa forma. E Moisés já plantou no coração dos homens da humanidade a sementinha do Deus único, que era para facilitar o trabalho de Jesus quando ele viesse. Então, quando Jesus reencarna entre nós, ele já começa dizendo que ele não vem destruir as leis. Muito pelo contrário, ele vem para cumprir as leis. E que leis são essas? As leis morais. Porque as leis morais são eternas, são para sempre. Sempre foram e sempre serão. E transforma esses 10 mandamentos nos 2 maiores mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas Jesus vem nos ensinar que o nosso Pai Criador é um Pai de amor, é um Pai de misericórdia, de bondade e de justiça. É um Pai que nos perdoa infinitas vezes. E qual é o maior perdão de Deus para nós? É a possibilidade de nós reencarnarmos. Então hoje nós estamos vivendo a nossa vida, nós não temos manual para saber lidar com as situações e nós vamos tropeçar muitas vezes. Vamos bater a cabeça, vamos errar, mas sabemos por Jesus que nós vamos poder voltar. Né? Ele diz que nós não encontraremos o reino de Deus se nós não nascermos de novo. Então nós vamos voltar e nós vamos fazer a nossa lição de casa quantas vezes for necessárias, até que nós aprendamos aquela lição e possamos passar para o estágio seguinte. E Jesus também vem nos ensinar que a nossa verdadeira vida não é essa que nós estamos vivendo, que nós somos espíritos. Então ele vem com essa missão de nos mostrar o caminho, de nos dar a orientação e nos deixa uma ferramenta preciosa que é a prece. Ele nos ensina a orar. E ele nos ensina através da oração que nós nos religamos com a nossa essência divina. Mas é claro que ele não disse tudo, porque nós ainda não estávamos preparados e amadurecidos para entender todas as suas lições. Então, haveria necessidade da ciência se desenvolver, para que a nossa mente, o nosso coração também se ampliasse para esses entendimentos que nós temos hoje. Então, Emmanuel diz que Jesus, ele fez como que criar uma ponte entre a terra e o céu. Ele fez com que nós tirássemos o nosso olhar do chão e olhássemos para frente e olhássemos para cima, nos convidando a desfrutar deste projeto divino que é o crescimento universal. E por tudo isso que nós estudamos, por tudo isso que nós aprendemos com os Espíritos, com o Evangelho, será que nós podemos, em algum momento, duvidar daquilo que Jesus trouxe para nós? Então, quando ele nos ensina, por exemplo, a sermos pacientes, esperar as coisas no seu tempo, quando ele nos ensina a sermos tolerantes com o próximo, quando ele nos ensina a perdoar as ofensas, quando ele nos diz que se alguém bater na nossa face direita, que a gente ofereça à esquerda, claro que ele não está nos ensinando a sermos tolos nem covardes. Por trás dos ensinamentos de Jesus existe uma complexidade psicológica muito grande. Até a psicologia humana hoje, nos dias de hoje, ainda não conseguiu decifrar todas as causas dos nossos comportamentos e entender o ser humano de forma integral. Então nós estamos aqui hoje vivenciando essa existência como se nós estivéssemos protagonizando papéis numa novela, cujos últimos capítulos o autor ainda não nos revelou. Então é importante que nós não rasguemos os nossos papéis, que nós aceitemos e cumpramos esse papel. Vamos atuar com alegria,
vamos exercer as nossas funções, né? Então, quais são os nossos papéis aqui hoje? Como pai, como mãe, como filho, na sociedade em que nós vivemos, no nosso trabalho, enfim, na casa espírita. Temos que ser responsáveis e fazer a nossa tarefa com muita alegria e com muita confiança. Mas nós precisamos lembrar que muitas vezes nós, que já conhecemos um pouquinho desse processo evolutivo, nós às vezes ficamos nos cobrando uma perfeição que nós ainda não conseguimos ter. É claro que todos nós queremos ser perfeitos, todos nós queremos ser melhores, mas é uma tarefa diária que nós temos que ter essa paciência conosco mesmo. Sim, estamos crescendo, somos imperfeitos ainda, mas quando Jesus olha para nós, ele diz: são anjos em construção. Então precisamos trabalhar, aprender a confiar, trabalhar as nossas virtudes, que nós já temos muitas, procurar sempre melhorar amanhã um pouquinho do que nós fomos hoje, e assim caminhando e procurando estudar o Evangelho de Jesus, que o Evangelho de Jesus, sempre que nós estudamos com honestidade, né, com vontade de aprender, nós percebemos que quando nós retornamos nessa lição que nós já lemos, nós conseguimos entender um pouquinho mais daquilo que nós havíamos entendido há um tempo atrás. Por que que isso acontece? Porque nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo e aos poucos nós vamos cavando essa profundidade do nosso espírito para entendermos quem realmente nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Então, por hora, nos resta, não, mas é imprescindível que nós atuemos dentro das nossas possibilidades, fazendo o melhor que nós pudermos, onde nós estivermos. Que nós possamos ser grandes nas primeiras tarefas e nas menores do nosso dia a dia. Então, que Jesus nos fortaleça, que nos dê essa força, essas inspirações, que nós possamos estar ligados a Deus, aos nossos anjos guardiões, ouvindo a expressão dessa verdade para colocarmos em prática e aguardando o final da novela até que isso seja a oportunidade de ser revelado para nós. Muita paz a todos, que Jesus abençoe a nossa semana com muita luz. Graças a Deus. Para as nossas vibrações, vamos saudar com muito amor a equipe médica do espaço, no comando de Dr. Bezerra de Menezes. Vamos pedindo primeiro pela fluidificação das águas, que todos nós já preparamos. Continuamos pedindo, Dr. Bezerra de Menezes, uma vacina espiritual para esse vírus que vem assolando o mundo. Vibramos também por todos aqueles que aguardam por atendimento em seus lares, hospitais, clamando por uma melhora e pela cura. Vibremos pelos médicos, atendentes, auxiliares e todos, Senhor, na área da saúde. Vibremos pela chegada da vacina. Vamos também nos ligando com o arcanjo Rafael, o arcanjo da cura e proteção para todas as necessidades do mundo. Vibremos pelas nossas famílias, consanguíneas e espirituais. Por todas as casas de oração que trabalham para o bem. Pelas nossas casas, famílias, amigos. Vibremos pelo pão de cada dia. Pelo amparo e proteção de todos. Por aqueles que estão sendo recolhidos para a pátria espiritual. Muita aceitação, entendimento e paz. Por todos que têm o poder de decidirem por nós, Senhor.
que recebam muita luz, orientação, verdade, e que estejam todos nos princípios cristãos. Pelas crianças, jovens, velhos, abandonados dentro dos seus próprios lares. Vibremos por todos os desabrigados, pelas prisões, pelos orfanatos, pelos asilos e por todas as necessidades que o mundo vem enfrentando. Vamos vibrar muito amor e muita alegria no coração de todos. Pensamentos positivos e confiança. Vibrar muita gratidão, 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 gratidão. Vibramos por tudo que somos e por tudo que temos. Que assim seja, Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, a sua permissão para darmos por encerrado mais um trabalho na noite de hoje e que possamos contar com a sua proteção por mais uma semana. Que assim seja, graças a Deus.